irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus. Hoje estamos falando aqui do grupo Homens que Oram. A gente vai falar sobre o sacerdote da sua casa, o sacerdote do seu lar, o homem, certo? Eu pensei muito sobre qual palavra eu poderia trazer, sobre que ministração eu poderia falar, então eu precisava de alguma coisa que fosse uma experiência minha, né? A primeira vez que eu falei aqui, eu falei o meu testemunho, então falei muito daquilo que aconteceu na minha vida antes de eu me converter, né? E depois que eu me converti, as coisas mudaram bastante. Mas eu quero falar dessa vez de uma coisa em específico e o quanto isso é importante dentro dos nossos lares. Então eu vou usar alguns versículos para fazer esse embasamento de que nós sermos sacerdotes de nossas casas é uma posição irrevogável. Você tem que tomar a liderança, você tem que tomar a responsabilidade de ser o sacerdote do seu lar. A gente ele vive numa geração, né, em que o homem ele foi deslocado da sua função. Cada dia que passa, em cada momento, principalmente dentro do seu próprio lar, muitas das vezes tu é silenciado, né? Tu é buscado a te colocar numa posição onde tu não és o líder, né? De certa forma. E o pior disso, muitas das vezes, é que escolhe, tu decide abrir mão dessa responsabilidade, porque tu não quer briga. Então, em muitos momentos, tu acaba te afastando disso, né? Só que isso é uma responsabilidade que Deus te deu, né? Foi Ele que te confiou. Então eu não falo isso apenas como observador, né? Eu falo isso como uma pessoa que vivia essa realidade. Ah, como é que tu vivia essa realidade? Cara, eu era vegano, feminista, esquerdista, tudo aquilo que podia ser, para eu me omitir da responsabilidade de ser o homem da minha casa, eu era. Então, nessa posição, eu abdiquei da minha responsabilidade de ser o líder espiritual de casa. Eu abdiquei da minha responsabilidade de ser sacerdote do meu lar. Então, tudo aquilo que acontecia dentro do meu próprio lar era muitas das vezes deturpado pela sociedade, né? Era deturpado culturalmente, era deturpado de forma social, deturpado de forma muitas das vezes até política, porque aquilo que a gente vivia, né, nos ambientes que a gente frequentava, era trazido para dentro da nossa casa e aquilo ali trazia uma visão muito diferente da que é a visão que a gente tem hoje, né? Mas se tu fores olhar as escrituras com seriedade, né, tu vai perceber uma coisa que é inegociável, né? Foi, foi Deus que estabeleceu o homem como líder espiritual do seu lar, né? Não é uma situação cultural, não é uma preferência pessoal. Ah, eu quero ser o líder. Não, eu não quero ser o líder. Não, eu não quero ser o líder. Não, tu tens que ser o líder, né? Não depende de você, se você acha que você pode fazer ou não. Não é uma coisa opcional. Não está, digamos assim, aberto à negociação, né? Então é um chamado, é uma designação de Deus. Tu tem que assumir essa responsabilidade. E muitas das vezes não é fácil. Muitas das vezes não é fácil porque o poder de decisão, o poder de proteção, o poder de provisão, inclusive financeira, fica sob tua responsabilidade. E isso, com o tempo, vai se mostrando cada vez mais assim, literal, né? E uma coisa que tu não pode negligenciar. Tu pode até tentar fugir, como eu tentei fugir durante muitas vezes dessa responsabilidade. Tu pode tentar te desviar dessa responsabilidade, né? Mas tu nunca pode anular
uma posição que foi Deus que te deu, pô. Tu não vai conseguir anular. E eu vou trazer alguns versículos para a gente conversar sobre isso, né? A situação, a palavra sacerdote do lar, ela não aparece literalmente assim na Bíblia, né? Olha, tu és o sacerdote do teu lar. Isso daí já é uma expressão que foi cunhada aqui de forma contemporânea, né? Mas é um conceito que, se a gente for pegar a palavra de Deus, a gente consegue compreender, né? Vamos pegar aqui Efésios 5, 23, 24. Pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita em tudo ao marido. O homem tem que amar como Cristo. Ele tem que buscar ser imitador dele, né? Ele lidera espiritualmente o seu lar. Então, essa responsabilidade, quando a gente olha aqui, é como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa está sujeita em tudo ao marido. Tu observa muitas das vezes, tu deturpa essa palavra. Tu, às vezes tu acha que a tua esposa ela tem que fazer tudo para ti, de certas formas, mas tu também não observa que tu tens que amar a tua esposa como Cristo amou a igreja. Então, essa liderança, esse posicionamento, ele tem um peso muito maior para o homem, né? Ele é uma coisa assim que o Senhor, ele te designa para ser realmente essa liderança para te levar a palavra de Deus para dentro da tua casa. Em 1 Coríntios 11, 3, ele fala assim, Paulo fala assim, quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da esposa é o marido e o cabeça de Cristo é Deus, certo? Então, quem é o sacerdote do lar? Né? Assim como o sacerdote, né? Quando a gente lê, por exemplo, o início da palavra de Deus, ali, o Pentateuco, no Velho Testamento, ele era o representante do povo diante de Deus, certo? Bem como o sacerdote, ele era o representante do povo diante de Deus, nós devemos ser o representante de Deus dentro da nossa casa, para a nossa família, né? A gente tem que levar exemplo, a gente tem que levar ensino. Essa responsabilidade é nossa. Levar a nossa família a Deus em oração. E muitas das vezes é o contrário, né? Se a gente for observar, a, às vezes é a mulher primeiro que vai para a igreja, é a mulher que ora, é a mulher que tenta levar é, a família dela para a igreja, né? Muitas das vezes essa posição ela é assumida pela mulher. Daí tem aquele percentual aqui que muitas das vezes é falado aqui no grupo, e esse percentual ele representa muito qual é o, a importância do homem, né? Quando um filho se converte, o percentual é menor de levar a família para da igreja, para Deus. Quando a mulher se converte, esse percentual aumenta, mas quando o homem se converte, esse percentual é estridentemente maior. Isso não é porque é porque é o homem, é porque é social. Não é, isso é porque é uma posição que Deus colocou para o homem. Ele que é o líder espiritual. Então, se ele está ali, quando ele assume essa responsabilidade que é dele, as coisas elas vão acontecer de forma corroborar, né? De uma forma mais fluida, né? Então, o homem ele tem o dever e a responsabilidade de guardar
o ambiente espiritual, né? Em 1 Pedro 5:8, fala assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. O homem de Deus ele tem que estar toda hora vigilante e protegendo sua casa. Guardião de más influências, guardião de amizades ruins. Ele tem que trazer discernimento e luz para sua casa, a luz da palavra. Quando tu deixa de ser líder da tua casa, meu amigo, pode ter certeza que alguém vai ser. Eu estava até comentando um dia desse na rede social sobre isso. Se tu não fores o exemplo da tua casa, o teu filho vai imitar outra pessoa. Se tu não fores aquela pessoa que puxa a responsabilidade dentro da tua casa, a tua esposa vai olhar para outra pessoa. Mas quando tu assume essa responsabilidade, o teu filho vai olhar para ti e vai falar: eu não vou fazer isso porque o papai não faz. Eu não vou fazer isso daqui porque o meu marido, ele não concorda com isso daqui. Mas uma pessoa, ela só imita a outra quando ela olha a pessoa como líder, quando ela olha a liderança dela. Ela fala: essa pessoa é o líder. E muitas das vezes, se a gente for pegar algum ambiente corporativo, né, existe o líder e existe o chefe. O chefe, ele está ali, mas ele não é um cara respeitado. E o líder, muitas das vezes, não é o chefe no papel, mas todo mundo faz o que ele quer. Por quê? Porque ele lidera pelo exemplo. É comum isso acontecer dentro das nossas casas. É comum tu falar, olha, por exemplo, era uma frase que eu falava muito. Eu pago as contas, meu amigo. Tá tudo certo. Tá reclamando de quê? E o pertencimento? Eu pertencia à minha casa? Ou eu só provia financeiramente? A gente já falou sobre provisão aqui, né? Qual é a provisão que você está levando para sua casa? É apenas a provisão financeira? Ou você está levando uma provisão espiritual? Você está conseguindo transformar o ambiente da sua casa através do seu exemplo? 1 Coríntios 11:1 ele fala assim: sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. Nós temos um exemplo maior. Nosso exemplo maior é Jesus, menino. Então, se tu olhar, botar teus olhos em Deus, ali é o foco. Ontem nós estávamos estudando sobre isso. Quando Pedro tirou os olhos de Deus, quando Pedro tirou os olhos de Jesus, olhou para a tempestade, o que aconteceu? Ele afundou. Quando tu tira teu foco do Senhor, tu deixa que outras coisas entrem no ambiente da tua casa e liderem a tua casa. O homem, ele não apenas fala, ele tem que viver. Aqui no grupo a gente fala assim: estuda a palavra, viva a palavra, e só depois tu compartilha a palavra, né? Eu, logo que eu entrei no grupo aqui, eu achava que eu poderia ler a Bíblia, né, como se eu estivesse lendo um livro normal. Eu falei: não, agora eu já consigo fazer uma ministração aqui, apresentar e tudo, não sei o que, todo errado. Falar é uma coisa, meu amigo. Viver é outra completamente diferente. Então, como que tu vai liderar? Ah, daí tu vai virar para tua esposa, ou então para o teu filho, um filho maduro, mais velho, falar assim: não, porque está escrito assim na palavra de Deus. Ele vai virar para ti e falar: meu amigo, que credibilidade tu tem, que nem isso tu faz. A transformação, ela vai vir com o tempo, né? A credibilidade também vai vir com o tempo. Porque todos nós aqui fomos transformados. Eu não era um homem maduro e um líder espiritual da minha casa.
Então essa transformação ela teve que vir de forma gradual. Todos os dias eu acordo 4:30 da manhã com a glória do Senhor para vir aqui para aprender um pouco mais da palavra dele com meus irmãos. Se eu não acordar por alguma coisa que é difícil eu não acordar, e a Vanessa vê, a Vanessa me acorda, que é a minha esposa. Ela fala, tu vai te atrasar pro grupo. Entendeu? Então são coisas assim que aconteceram durante. E ela no início falava: Tu não acha que tu tá indo no grupo demais? Eu falei, cara, eu preciso do grupo. Eu preciso do grupo para poder compreender mais da palavra de Deus. Eu preciso do grupo para tá sentado nas mesas certas. Eu não quero ser só o cristão de domingo. Um líder espiritual não tem como ele ser só o cristão. Um sacerdote do seu lado não tem como ele só ir para a igreja no domingo. Chega no domingo, tu vai para a igreja, de segunda a sábado, meu amigo, tu tá torando lá do jeito que tu quer. Não mudou nada. Vai no domingo, vai na célula. O comportamento não muda. Se tu não estudar a palavra e não aplicar a palavra, tu tá sendo apenas aquele crente Raimundo, né? Ou então o crente 007, como foi falado uma vez lá no culto da igreja. Tu tem que aplicar o evangelho. Tem que orar com a tua família. Rotinas de oração, rotinas de estudo da palavra. Hoje, um dos melhores momentos que a gente tem aqui dentro de casa é quando a Vanessa está fazendo o devocional dela, eu estou fazendo o meu, e os devocionais, eles teoricamente não estão no mesmo lugar, mas a gente consegue conversar sobre a palavra, sobre livros diferentes, sobre a mesma coisa. E ela dá o entendimento dela, né? Então, o maior sermão que a gente pode dar dentro de casa é o nosso comportamento. Se o teu comportamento estiver alinhado com a palavra, principalmente uma pessoa que busca cada vez mais de Deus, né? A palavra fala: buscar-me-eis e me achareis. Então, toda vez que tu estiver buscando o Senhor, o teu comportamento vai transformar. Ah, porque tu encontrou na palavra um modus operandi? Não, porque o Espírito Santo vai te transformar, meu amigo. O Espírito Santo transforma. Calvino fala: o lar é uma pequena igreja. Eu me lembrei do meu irmão Pedro, que fala que aqui é a nossa igreja, né? Aqui é uma igreja. Então, quando a gente observa, né, com muita cautela, tudo que vem acontecendo em nossa vida, a gente consegue observar todas as transformações que Cristo tem feito. E tu consegue observar também todas as transgressões que tu tem que largar para te continuar na caminhada olhando sempre para Ele. Então, como eu falei para vocês, a verdade é que essa posição é uma posição que é irrevogável. É uma posição que tu não pode negligenciar essa função. Tu pode até tentar ignorar esse papel, como eu tentei muitas e muitas vezes na minha vida, deixar essa responsabilidade para terceiros, né? Fugir. Mas tu nunca vai anular esse chamado. Tu pode aceitar o chamado, ou tu pode simplesmente ignorá-lo, né? Em Gênesis 3, 9, 12, fala assim: O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Deus perguntou: Quem contou a você que estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse? O homem disse: Foi a mulher que me deste para estar comigo, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Quem comeu o fruto?
Foi Eva. Deus chamou quem? Foi Eva que Deus chamou? Deus chamou Adão, né? Mesmo que Eva tenha errado, né? O Senhor, ele chama Adão. Quando eu entrei aqui no grupo, a primeira exortação que eu peguei foi do meu líder Leandro, né? Ele está aqui. Irmão, se tiver alguma coisa errada aí na tua casa, né? A gente estava conversando no grupo, né? Ele não estava falando diretamente para mim, né? Ele estava falando no grupo. Mas se tiver alguma coisa errada na tua casa, a culpa é tua. Não é da tua mulher, não é do teu filho, não é do teu trabalho. É porque você é o líder da sua casa. Naquele dia ali eu falei, não pode ser culpa minha. Tá fazendo tudo errado. Chega aqui, acorda com essa cara aí, daí a culpa é minha. O outro lá tá me crisando dentro do trabalho, tirando a minha paz, a culpa é minha. Então o ambiente está hostil aqui dentro do casa e a culpa é minha, sendo que eu não estou fazendo nada, né? A gente quando não assume a responsabilidade, a gente quando não assume a responsabilidade, eu acho que eu travei. Não? A gente quando a gente não assume a responsabilidade, a gente tenta transferir a culpa. Tu foge, tu quer justificar o que tu fizeste. Mas eu fiz isso por causa disso daqui. Não, mas por causa disso. Cara, é incrível. É incrível como tu não consegue assumir a responsabilidade. Bem como Adão. O que que o Adão tentou fazer? Não, foi a mulher que tu me deste. Tu quer transferir essa cobrança, né? Mas se tu fores observar de perto, Adão ele falhou como sacerdote, né? Ele não protegeu, ele não liderou, ele não guardou a família, né? E além disso, ele ainda tentou justificar. Então, o que que tu tem feito hoje? Tu tem guardado tua família? Tu tem liderado? Tu tem orado? Tem protegido? Tu tem sido realmente líder do teu lar? Ou tu tem transferido a responsabilidade? Ou tu tem falado, a minha esposa me ajuda, pô, minha esposa não me ajuda, meu filho sem condições, o meu trabalho tá assim, eu não tenho tempo de fazer isso, não tenho tempo de fazer aquilo. Uma casa sem sacerdote não fica neutra, ela fica vulnerável, ela fica fraca. Qualquer um ali vai assumir as rédeas da tua casa. Minha esposa foi no Daime, no Espiritismo, na Umbanda, na Macumba, em todas as coisas que vocês podem imaginar, buscando uma liderança espiritual. Sabe por que ela estava buscando uma liderança espiritual? Porque eu não era o líder espiritual. Sabe por que ela estava buscando mais de Deus em lugares errados? Porque eu não era o líder espiritual. Entendeu? Então ela vai buscar, meu amigo, em algum lugar, porque ela queria transformar aquele ambiente que tinha dentro da casa dela, extremamente hostil, um ambiente que ia dar um monte de confusão, porque o que tinha que assumir a responsabilidade, que era eu, não fazia. Daí ela chegava para mim, vamos em tal lugar, vamos em tal um outro, sempre me dando uma porta, sempre me dando um caminho. Nunca era Cristo. Por quê? Porque a minha casa era culturalmente, socialmente, politicamente completamente desvirtuada. Então a gente tinha medo de crente, né? Ninguém queria estar perto de Cristo, porque a gente tinha uma posição na nossa cabeça que aquilo ali não prestava. Só que Deus, ele chama os homens à liderança espiritual. Ele está chamando
A gente é ser líder das nossas casas. Ele está te chamando de volta ao papel de sacerdote. Não, vem aqui. A responsabilidade é tua. E tu não pode te omitir. Em Tiago 4:17 fala assim: portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Se tu sabe que tu é o líder espiritual da tua casa e que tu tem que orientar a tua casa e não faz, a culpa é da tua mulher? É do teu filho? É do teu amigo do trabalho? Ou a culpa é tua? A omissão não é fraqueza, não é distração. A omissão é pecado consciente. Porque se tu sabe que tu faz, tu sabe, ó, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se tu sabes que tu tens que tomar aquela ação, vestir calça de homem, ir lá e fazer, e não faz, tu está transgredindo. Então, ela é um pecado consciente, né? A gente fala aqui no grupo assim, né? Fala aqui no grupo não, é uma frase do mundo, mas é mais ou menos assim, né? Que a gente comenta. Menino faz o que quer, né? Homem faz o que tem que ser feito. Se a gente fizer uma conexão lá com Gênesis, ele não confrontou, né? É, ele não protegeu, ele não liderou. Ele estava presente, mas estava omisso. Estava deixando outra pessoa liderar. E quem foi que liderou? A serpente. A minha casa já foi liderada por outras pessoas. E pode ter certeza, meu amigo, não era do bem. Mas a culpa é da outra pessoa que estava liderando a minha casa? Não, a culpa era minha. A responsabilidade era toda minha. Eu era presente fisicamente e omisso na responsabilidade. Será que somos presentes fisicamente e omissos na responsabilidade? Presente para pagar a conta, omisso na presença de pai. Presente nas horas de lazer, de beber, de encher a cara e fazer, omisso nos compromissos da casa. Lavar uma louça não pode. Fazer certas coisas não pode. Eu estava em casa, mas não liderava. Está casado, mas não se posiciona. Está com filho, mas não discipula. Tudo isso era a minha casa. Era uma casa que eu, dentro da minha casa, tinha outras pessoas para me ajudar, para eu não fazer o trivial. Simples assim. A gente estava falando um dia desse sobre organização aqui, né? O pastor Miguel trouxe essa palavra. E o problema não é só o que fazemos de errado, e sim aquilo que a gente deixa de fazer certo. Eu não estou fazendo nada. Eu só estou aqui, calado, no meu canto. Eu fui fazer isso daqui na hora que eles estavam dormindo. Então tu começa a jogar palavras de conforto em ti mesmo, sabe? Tu te conforta daquilo que tu tá fazendo. Não, pô, não tô fazendo nada. Daí tu começa a dar aquele tapinha na costa em ti e fala, eu sou um bom marido. Eu pago as contas. Eu levo meu filho na praça no domingo. E isso daí vai te deixando cada vez mais omisso. Não vai te organizando, sabe? Em 1 Coríntios fala assim: tudo, porém, deve ser feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14:40.
Se a tua casa está desorganizada, alguém está governando mal. Essa frase aí que é do Diegão. O Diego postou uma, uma das anotações dele aí, ouro. Daí eu peguei, tá, printei e guardei. Aí ele pegou e falou assim: se a sua casa está desorganizada, alguém está governando mal. Não é liderança. Não é liderança. A gente tem mania de colocar toda a culpa no inimigo, né? Eu fui tomar um café e fui tomar um café com um amigo, né, que é o Américo, e ele pegou e falou isso pra mim. A gente tem mania, cara, de colocar a culpa no inimigo. Ah, tá acontecendo isso é porque foi o inimigo que tá agindo e tal, não sei o quê. Porque no trabalho tá acontecendo tal coisa, mas é o inimigo. Isso daqui lá em casa tá ruim, mas é o inimigo. Às vezes só é tu, meu amigo, que não tá organizado. Só é tu que não tá trabalhando, só é tu que não tá respeitando tua esposa, só é tu que tá tratando mal teu filho, só é tu que tá querendo fazer atos de corrupção dentro do trabalho, só é tu, meu amigo, que tá tomando as decisões erradas e o inimigo tá pegando crédito, porque tu não te organizaste, porque tu não tomaste as rédeas da situação. Para recebermos uma bênção, a gente precisa estar preparado para receber. Quem falou isso daí foi o Miguel, né? Lembra? Às vezes não é ataque espiritual, é só falta de governo mesmo, a falta de um sacerdote. Então, se não tem liderança, meu amigo, não vai ter ordem. Sem liderança, há desordem. Quando o gato sai, os ratos fazem a festa, né? A omissão, ela gera consequência. A omissão, ela é uma escolha. Quando tu decide eu não vou fazer isso aqui, não vou me indispor. Pedrão trouxe uma palavra aqui pra gente, não sabe? Uma frase que eu muito falava é: minha paz é inegociável. E às vezes eu preferia não falar, não me posicionar e aceitar o que estava errado para eu não ter que entrar em conflito. Então o que que eu fazia? Eu negligenciava, eu deixava a minha posição de lado, sabe? Eu buscava aquilo que era cômodo, não aquilo que era certo. A gente tem buscado o que dentro da nossa casa? A comodidade, a paz do mundo. Eu li um livro chamado A Paz do Diabo. O diabo vai te dar paz também, meu amigo. A paz de uma conta bancária confortável, do bom emprego. Quando eu bebia, agora eu, Senhor, não bebo mais, eu era o homem da sexta-feira, né? Meu amigo, sexta-feira eu arrastava uma raça pro bar. Mas era uma raça mesmo. Às vezes uma galera do trabalho saía ligando para todo mundo. 17 horas eu começava a ligar. Mano, 18 e 15 eu vou estar em tal lugar. Bora lá para lá. Quando eu chegava lá tinha uns 20 já. Nunca me faltava dinheiro. Eu parei de beber, um dia não tinha conta. Eu falei, mano, cadê minha grana? Fala, eu gastava dinheiro à torta e à direita. Às vezes o inimigo ele te alimenta, até financeiramente, para que tu seja ferramenta dele. A gente pensa que não, mas o inimigo ele vai querer muitas das vezes te afastar de Deus, né? Muitas das vezes não, sempre. Só que a gente não percebe. E essa paz que a gente traz, eu só quero ficar em paz. Muitas das vezes essa paz que tu tem na tua casa não é de Deus. A paz que excede todo o entendimento é uma outra paz, né?
É a paz de você não ter nada na tua conta e tu tá bem. É a paz, muitas das vezes, do teu filho tá doente, mas tu sabe que o Senhor vai interceder. É a paz de ter algum problema dentro da tua casa e tu falar assim, o Senhor vai resolver. É a paz de Cristo, que tu tá ali dentro, que tava tendo a tempestade e o Senhor tava fazendo o quê? Tava dormindo. Então é essa paz que a gente busca. Mas a gente só vai encontrar essa paz se a gente assumir a nossa responsabilidade como líder. Se a gente não assumir essa responsabilidade, a gente se infla da autossuficiência, se infla do eu e esquece do nós. Aí as coisas ficam na mão do mundo, né? Então tu só vai ter a paz do mundo. Em Josué 24:15, fala assim: Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses a quem os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Não tem como não lembrar do Tiago, né? Ali o Josué estava no fim da sua vida, né? E ele coloca ali o povo diante de uma decisão, né? Eu li isso aí recentemente. O Senhor é muito maravilhoso na nossa vida. Ele coloca certas passagens na tua vida que é para te refletir e tomar decisões e te posicionar, né? É, então tu vai ter uma escolha, não é uma sugestão, é uma escolha. A quem tu vai servir? Ao mundo ou tu vai servir a Deus? Ele não é conveniente ali com essa frase. Ele não fala assim: ah, se a minha esposa quiser, eu vou servir ao Senhor. Ah, se meus filhos quiserem, eu vou servir ao Senhor. Ele fala: eu, porém, eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Ele assume a responsabilidade. Ele não pergunta para a mulher. Fala: não, eu vou. Eu assumo a responsabilidade. Eu assumo a responsabilidade. A minha família, eu já coloco a minha família no meio, sendo uma influência espiritual, sendo o líder que eu tenho que ser, sendo o sacerdote do meu lar. Eu tenho responsabilidade perante isso. Então, eu e a minha família, eu como líder e a minha família, eu não quero saber se eles querem ou não querem. Eu e a minha família vamos. Eu e a minha família serviremos. Não só ele servirá. Todos servirão a Deus, né? É uma ação contínua ao Senhor, ao nosso Deus vivo. Tu tem tomado decisões que dentro da tua casa que aproximam tua família de Deus e que te afastam dele? Tu tem assumido essa responsabilidade? Não, a gente vai, cara. Não, vamos sentar, vamos fazer aqui um devocional junto. Não, a gente vai orar junto aqui antes de dormir. A gente vai se posicionar dessa forma aqui. Outro vai assim. Não, eu vou servir ao Senhor. Se a minha esposa quiser, ela serve. Se meu filho quiser, ele serve. São perguntas que a gente tem que se fazer, porque essa liderança é responsabilidade nossa. É, muitos homens, né? Eles esqueceram essa responsabilidade, bem como eu esqueci. Eles se tornaram omissos. Simplesmente deixaram que essa responsabilidade ela se esvaísse, né? Mas se tu não lidera, a casa fica sem direção. Amigo, se tu não está liderando, a direção está sendo apontada por outro. Pode ter certeza.
Pode ter não uma liderança direta, mas indiretamente, até a televisão pode estar liderando tua casa. Se o homem não ora, ele deixa a casa desguarnecida, sem cobertura. Tu tem orado para defender a tua família? Tem pedido teu Deus, ó Senhor, acampa teus anjos ao redor da minha casa, proteja, blinda a mente da minha esposa, coloca o capacete da salvação dela, reveste com a armadura de Deus. Protege meu filho, porque ele não tem sabedoria ainda, discernimento suficiente para tomar as decisões, Senhor. Esteja com ele, caminha com ele, Pai. É responsabilidade tua. Esposa não tem que orar? Tem que orar, ela vai orar. Mas tu tem que orar. Tu tem que blindar a tua casa. Tu tem que proteger a tua família. Se o homem não se posiciona, o mundo, ele ocupa espaço. Na minha casa, o mundo mandava, ele não ocupava espaço. Mandava. Brincava de pira aqui dentro. Porque é assim, se tu não te posicionar, outra pessoa vai se posicionar. Pode ser a influência social, pode ser a televisão, pode ser um terceiro, pode ser política, pode ser o que for. Mas se tu não te posicionar, o mundo vai ocupar espaço. Uma casa sem sacerdote, ela não fica neutra, ela desvia. Se tu não está dando orientação espiritual, não está apontando para Cristo, vai olhar para onde quiser, meu amigo. Se tu não está falando com teu filho sobre a forma como ele tem que seguir, ele vai olhar para o coleguinha, vai olhar para outro, ele vai olhar para o pai de outra, para outro pai, vai olhar para o professor. E o professor vai chegar lá, olha, vai falar lá na faculdade para ele, é assim, 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 assado. Por quê? Porque muitas das vezes a gente foi omisso. E o Senhor ele procura homens que não negociam a sua fé. A gente não tem que terceirizar a nossa responsabilidade. Eu já falei isso aqui, né? É, eu tinha duas babás, né? Ontem eu tava até coloquei lá no grupo. Eu tinha duas babás. Então, tudo que eu fazia era para olhar para mim. O Leandro até me exortou no grupo. Ele falou, cara, muitas das vezes a gente dá a tela, não é para as crianças, a gente dá a tela é porque a gente quer ter o tempo para a gente mesmo. E era tudo sobre a minha pessoa, não era sobre a minha família. Era ter duas babás para eu beber, ter duas babás para eu sair. E depois que eu tirei as babás, eu peguei o tablet e substituí as babás pelo tablet, né? Entregava na mão do João e falava, toma aqui, mano, não enche o saco. Entendeu? E as coisas foram se desmistificando, foram se revelando para mim muito por causa do estudo que a gente faz aqui, por causa da leitura da palavra. O mundo pode mudar, meu amigo. A cultura pode mudar, a política pode se corromper, tudo pode acontecer. Mas se tu colocar na tua cabeça que tu e a tua casa servirão o Senhor, meu, aleluia, esquece. Vai bater aí na porta e vai voltar. Vai jogar a casca de banana, tu não vai escorregar. Porque tu está buscando cada vez mais de Deus. Tu está buscando de sabedoria e discernimento do Pai, conhecimento que vem do alto, não é o conhecimento que vem do mundo. A palavra fala: confia no Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e não te apoia no teu próprio entendimento. Renúncia. E uma dessas renúncias é a nossa renúncia até intelectual. Um dia desse eu estava pensando sobre isso. Porque tu estudou tanto na tua vida, muitas das vezes, e tu acha que tu é o cara e que tu vai resolver do jeito que tu achar melhor, porque é assim, porque eu tenho experiência nisso, tenho experiência naquilo, eu vou aplicar, então eu vou pagar esse curso aqui, isso daqui eu vou aplicar e vai ser melhor. Mas tu tem que renunciar, tem que ter confiança em Deus.
Não é negligência, é confiança no Pai. Porque quando tu confia em Deus, tu alcança paz. Toda essa paz que excede todo entendimento vem da confiança que tu tem em Deus. Então, para finalizar aqui, meus irmãos, é, eu vou ler aqui essas palavras finais. Então, hoje, meus irmãos, eu convido que cada um de nós, né, a gente olhe para dentro de casa, identifique aquilo que a gente precisa reconstruir. O que que a gente precisa reconstruir? É tempo da gente se levantar como sacerdote, de retomar esse lugar que Deus confiou a nós. Não que nós sejamos merecedores, né? Mas porque Ele designou, cara. Sejamos homens que assumem seus lares com responsabilidade. Que a gente conduza a nossa casa com temor a Deus. Homens que honram a Deus não apenas com palavras, mas com atitudes. Homens que restauram o que foi quebrado. Minha casa estava quebrada, mas o Senhor restaurou. Que fortalece as tuas famílias e que estabelece um ambiente onde Deus, de fato, é o Senhor, não só da boca para fora. Que a gente possa sair daqui hoje com esse contrato, né? Que haja em nós uma decisão real, um posicionamento verdadeiro, que a gente possa declarar com convicção que nós somos homens de Deus em nossas casas. E que fique firmado em nossos corações, que a gente não vai fugir, que fique firmado em nossos corações, que a gente não vai se omitir das nossas responsabilidades, que fique firmado em nossos corações, que nós não vamos negociar aquilo que Deus nos entregou. Porque essa responsabilidade, muitas das vezes, meu irmão, não é leve, mas é nossa. Porque a gente vista a calça de homem, né? E que assumamos essa responsabilidade, tudo pela honra e pela glória do Senhor, nosso Deus e Pai. Amém. Então, meus irmãos, era isso que eu queria compartilhar. E Deus colocou isso no meu coração porque Ele transformou não só a minha vida, não só a vida da minha esposa, mas como Ele transformou a nossa casa. E a nossa casa, ela se restaurou à luz da palavra. Não foi pela minha força, não foi pelo posicionamento da Vanessa, e sim foi porque nós buscamos mais de Deus. E quando a gente busca mais de Deus e menos de nós, Ele age. Amém, meus irmãos? Era isso.